E também impressionante é a presença, é tão impressionante que ele vai estar aqui com a gente 2 vezes essa semana. Mestre Milton Temer, não sei se todo mundo sabe, ele foi oficial da Marinha, cara poderoso, caçado pelo golpe em 64, já do Partido Comunista, né? Foi uma liderança, um quadro importante do PCB. Quando é botado para fora da Marinha, vira jornalista e faz uma carreira muito relevante no jornalismo, nessa época aí, anos 60 e 70. Foi correspondente internacional, fez matéria na América Latina, na África, num tempo em que viajar pela América Latina e África era um negócio assim, uau, né? Era bem complicado. E ele entrevistou gente como, por exemplo, Salvador Allende. Aí, em 73, acaba sendo obrigado a se exilar, vai para a Europa, e aí, lá na Europa, ele assume como editor do Voz Operária, que era o jornal do Partido Comunista Brasileiro. O Voz Operária, gente, existiu desde 1922 e eu acho que sempre na clandestinidade ele era distribuído e ele editava lá na Europa, porque aqui no Brasil era uma mortandade de quem ousasse esse tipo de comprometimento. E como eu disse, sinto uma ligação forte com o Milton também, porque anos depois eu fui ser editor do Voz da Unidade, que foi o sucessor do Voz Operária. Antes de legalizar o PCB, em 85, foi tornado legal o Jornal do Partido, mas não com o nome de Voz Operária, né? O pessoal não era bobo, né? Virou Voz da Unidade, tá? E aí eu participei da equipe de editores, era o editor de sindical. Aí ele volta do exílio em 78, ele participa do processo de organização do PT, a partir de 88 ele entra no PT, vira deputado estadual, deputado constituinte, 2 mandatos de deputado federal, rompe com o PT em 2003, por conta política econômica. E aí foi um quadro fundamental na fundação do PSOL, onde está até hoje, não tem uma posição de dirigente, mas é uma das principais lideranças e referências do PSOL, e o Armando já dizendo aqui, salve Almirante, é isso aí, nosso Almirante Milton Temer, muito bem-vindo, homem. Bom dia, meu caro, bom dia a todos que nos assistem. Eu também estou meio traumatizado pela entrevista da Júlia, que eu vim acompanhando, e que eu acho que revela pontos muito interessantes. Eu vou te contar que eu tenho uma certa... Eu estou naquele campo da esquerda que, nesse tema que você tratou, entendem que a questão da luta de classes se sobrepõe a qualquer outro problema de confronto. Então, eu tenho só uma preocupação com a posição que a Júlia defendeu aqui. Primeiro, ela qualificar de burrice todos aqueles que têm uma preocupação contra o identitarismo. O identitarismo, para quem na esquerda faz a diferença dessa questão da luta setorial, o identitarismo é a luta setorial, quando ela se dá fora da perspectiva totalizante da luta de classes. O que eu quero dizer com isso? Existe uma divisão na sociedade principalmente na sociedade burguesa, de forma muito sofisticada, entre as classes dominantes e as classes exploradas. Uma grande parte das classes exploradas, inclusive, não se consideram como tal, olham, principalmente na classe média, olham para baixo com desprezo e olham para cima com inveja de chegar àquele ponto, olham com inveja para aquela parte de cima que as despreza. Então, o identitarismo é quando a luta se dá pela, por exemplo, outro termo que eu detesto, inclusão. Inclusão em quê? Na sociedade burguesa? Quando a gente luta por inclusão, a gente está querendo que um oprimido deixe de ser oprimido para passar a ser opressor. São 2 conceitos trágicos que vêm junto com a luta identitária. Inclusão e empreendedorismo. 2 conceitos individualistas, antissociais e antifragmentários. E já que você lembrou, eu estou querendo colocar isso porque, primeiro, eu tenho muita admiração pela Júlia.
Eu só não quero que se desqualifique quem faz a luta contra o identitarismo, como se isso fosse uma aberração. Não. E eu quero dizer o seguinte, a luta setorial é tradicional da esquerda. Tradicional. Não só se a gente faz o balanço e o retrospecto histórico dos processos revolucionários, as mulheres sempre tiveram uma grande participação nos processos revolucionários progressistas, em todas as sociedades, desde a Revolução Francesa. Quem tira o rei de Versailles e leva para Paris é uma turma de mulheres com foice na mão. Desde aquela, a Revolução Bolchevique começa em janeiro de 17, na derrubada do czar, com uma greve de mulheres. A direção dos bolcheviques, inclusive, a Revolução Espanhola tem na sua principal liderança, a sua principal liderança republicana, a passionária. Então, o problema, o medo que eu tenho é o seguinte, a sociedade patrimonialista, ela é verdade, mas ela na esquerda nunca foi patrimonialista. E eu me lembro perfeitamente do Congresso que estabeleceu as cotas no PT, cotas de participação. As mulheres que encaminharam, as pessoas que encaminharam pela cota obrigatória de participação na direção, eram 3 mulheres que tiveram amplo espaço na política do PT até então. Eu me lembro disso, era Benedita, Marta Suplicy e a Thelma, que era prefeita de Santos. Nenhuma delas foi pela cota. Então, objetivamente, eu acho que existe uma criminalização na esquerda que combate o identitarismo, quando esse combate se dá por conta do identitarismo estabelecido principalmente na década de 90, a partir da concepção do Partido Democrata Americano. E eu vou só te ler aqui. A aliança, isso é um tema já de quinta-feira, mas um dos pontos fundamentais da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, na sequência do programa da Conferência do Partido Comunista Brasileiro, em 1934, tem um ponto que diz o seguinte: contra toda e qualquer, pelas mais amplas liberdades populares e pela completa liquidação de qualquer diferença de privilégios, de raça, de cor ou de nacionalidade, pela mais completa liberdade religiosa e separação de igrejas do Estado. 1935 já se dizia isso. Então, a esquerda não tem uma razão para fazer autocrítica no combate ao identitarismo nos termos que ele está hoje. Porque qual era a diferença daquilo em 1935 para o de hoje? Aquela luta setorial, ela estava incluída na luta totalizante contra as classes dominantes. Ela não era uma luta fragmentada. O identitarismo é quando a luta se dá na linha do lugar de fala, por exemplo. Nada mais autoritário do que lugar de fala, que separa, que coloca, por exemplo, negros de direita, pretos de direita e pretos de esquerda são a mesma coisa na luta pelo setor. Não, desculpe. Eu não tenho nenhuma razão de ter respeito por Margaret Thatcher, não tenho nenhuma razão de ter respeito pela embaixadora, por aquela que foi secretária de Estado do Bush, que inventou aquele processo para justificar a destruição do Iraque. Então eu tenho uma certa preocupação com essa criminalização dessa parte da esquerda que faz o combate contra o identitarismo, porque confunde a luta contra o identitarismo como se fosse negação da luta setorial, e não é. Não parece a perspectiva da Júlia, né? A Júlia faz um olhar a partir do lugar dela, da crítica marxista do direito para este tema. Mas é uma conversa, de repente, eu já sei. Milton Temer fez referência à próxima quinta-feira, que ele vai voltar. Vai voltar porque na quinta-feira completam-se 90 anos da insurreição comunista de 1935, mal chamada de intentona comunista, e tanto Milton quanto o camarada José Luiz Del Roio estarão aqui para a gente conversar sobre esse assunto.
Aí vou marcar uma agenda mais para frente, você com a Júlia Lenz, maravilhosa, e você maravilhoso, para falar sobre esse tema mais amplamente também. Eu tenho tanto respeito pela Júlia que eu tenho medo de confrontá-la. Evidentemente, ela tem uma argumentação muito consistente, entendeu? Agora, eu só chamo atenção para essa preocupação da criminalização. Eu não tenho. Eu acho que a preocupação dela é absolutamente legítima e a formulação dela é muito importante. Tá bom, valeu. Milton, queria falar sobre o cenário da conjuntura, mas antes, tem uma questão crucial para mim, que isso tem sido um tema, né, cotidiano para a esquerda hoje, que é essa qualificação do governo Lula. E o pessoal, porque você não esquece do Lula? Não, gente. Se o governo fosse o governo Milton, a gente só estaria falando do Milton, não estaria falando do Lula. Né? Vai lá nos Estados Unidos, eles falam o tempo inteiro do governo Trump, entendeu? É assim que a coisa funciona. Né? Se fosse o João Goulart, o presidente, a gente estaria falando do governo João e não do governo Lula. A gente fala do governo Lula porque este é o poder. E, é claro, né, o poder a partir de uma trajetória de um partido, o PT, que construiu um eixo de poder desde o início do século. Vamos lembrar, dos 25 anos deste século novo, 17 foram sob governos petistas. Então, é fundamental olhar para a esquerda, é fundamental olhar, avaliar, analisar e pensar a trajetória. E, 2 semanas atrás, o Breno Altman fez uma crítica ácida, inclusive, à chamada esquerda radical. E na crítica à esquerda, não quero discutir essa crítica dele, é um outro tema, mas eu achei importante que ele fundamenta esta crítica a partir de uma constatação que eu queria ouvir de você, até porque você testemunhou, você estava lá. Ele vai dizer o seguinte, parece ser realista, ele reconhece que, de fato, o PT operou um giro à direita em meados dos anos 90, mais especificamente em 1995, você participou dessa luta interna. Mas achei uma coisa interessante e falei, opa, aqui tem problema grave, porque ele atribui este giro à direita como uma inevitabilidade e ele defende o giro à direita dizendo que isso é consequência da derrota da União Soviética. Então, é que a derrota da União Soviética teria levado o PT a um giro à direita. E eu queria te ouvir sobre isso, porque eu fiquei meio espantado com essa interpretação. Não, eu acho que não tem nada a ver com a questão da União Soviética. O giro à direita do PT é algo que ocorreu em função de uma concepção tática da possibilidade de chegar ao governo, não ao poder. Eu acho que o PT, inclusive, na sua perspectiva programática, obrigava a que a chegada ao governo fosse uma etapa da disputa da chegada ao poder, porque são duas coisas diferentes. Se você chega ao governo para manter os limites da luta dentro da ordem que você condena, na medida em que você se pretende um partido socialista, você está fazendo um transformismo ideológico consequente, independentemente da União Soviética. O problema que se coloca é o seguinte, eu estava presente no que eu acho que qualifica, quer dizer, define o momento da guinada. Na cabeça do Lula, essa mudança já vinha há muito tempo. Mas essa mudança no partido acontece em 95 por conta daquela crise que houve a partir de uma denúncia que Paulo de Tarso, um brasileiro da melhor qualidade, da melhor estirpe, guerrilheiro, que sempre esteve no campo da esquerda, e que ajudou muito na chegada, na ascensão política do PT, ele fazia uma denúncia, no começo do ano de 95, ele fazia uma denúncia com respeito às trepolias que estavam sendo realizadas em prefeituras do PT, que eram então do estado de São Paulo, que ele estava preocupado com isso, que ia dar rolo. E ele conversara isso internamente com membros da direção, nem de forma geral. E no meio do ano, essa conversa vai a público, aparece numa denúncia no estado de São Paulo. Por conta dessa denúncia, Zé Dirceu, então secretário-geral,
estabelece uma comissão de inquérito, uma comissão de ética, que era composta pelo André Singer, pelo Hélio Bicudo e por Luiz Eduardo Cardoso. Esta comissão de ética, ao julgar o processo da denúncia, chega a uma definição de, até pela expulsão daquele advogado que era muito próximo de Lula, o sogro do Zanini, que é o Roberto Teixeira, se não me engano é o nome dele. Então, eu me lembro da reunião do Diretório Nacional, ali no Hotel da Nube, em São Paulo. Nós estávamos todos reunidos numa sala, eu estava sentado na última fila, eu já era meio considerado como é que eu diria, meio maldito ali, porque eu era, como sempre entrei no PT, com a imagem de partidão, era a imagem de direita, eu, Carlos Nelson e Leandro. E naquela altura a gente já estava com a imagem de esquerda, não porque nós mudássemos, o PT que já estava virando. Então o que acontece? Nessa reunião, entra Lula no meio da reunião, com a face vermelha, inchada, charuto na mão, aos gritos. Eu não fiz o PT para isso. Eu não fiz o PT para isso. E eu tive a impressão de ver o Zé Dirceu, que estava sentado na mesa, e me dava a impressão dele ter diminuído materialmente, fisicamente. Como se ele se recolhesse. Até aquele momento, pelo que a gente sabia, havia uma certa diferença entre o PT dos sindicalistas e o PT que vinha das esquerdas da luta armada ou dos egressos do movimento estudantil, no qual pontificavam Zé Dirceu, Vladimir Palmeira, que eram nomes simbólicos daquela luta. Embora não fossem identificados em tudo, eles eram próximos num polo alternativo àquele que seria dos sindicalistas. Eu acho que naquele momento se dá uma conversão da rendição de Zé Dirceu. Da rendição de Zé Dirceu para um acordo com Lula que representava exatamente uma mudança de concepção. E o Franklin Martins, inclusive, eu encaminhei isso para o Fernando Moraes, que ele andou me entrevistando. O Franklin Martins fez 2 crônicas, ele era cronista do Globo, muito interessantes e importantes, sobre qual era meu debate com o Zé Dirceu. Um debate que está se colocando de novo agora, segundo informa a Folha de São Paulo, que era sobre a questão do socialismo no programa do PT, socialismo como objetivo estratégico. E, naquela ocasião, o Zé Dirceu aparecia defendendo a necessidade de tirar o socialismo no embate da campanha presidencial entre mim e ele, em 1997 já, tirar o socialismo do programa. E eu defendia manter. Aliás, está mantido até hoje, e volta a debate com o Zé Dirceu dizendo que ele deve permanecer, mas admitindo a hipótese de uma consulta às bases, o partido sair da visão do socialismo para a social-democracia. Ou seja, esta virada começou em 95 de forma material e ela vinha num processo consequente da derrota em 89, quando o Lula disse, não chego à presidência pela esquerda. E ele começou a elaborar. Vamos lembrar que em 94, você lembra bem disso? O Lula esteve próximo de fazer um acordo com o PSDB, chegou ele e Tasso Gereissati a visitarem juntos Roberto Marinho. Tasso Gereissati levou Lula para o encontro com Roberto Marinho. Havia uma perspectiva, porque Lula tinha uma proximidade com Fernando Henrique, que vinha lá do fim da década de 70 e tal. Então, havia, naquele momento, uma ideia de... Foi quando surge o Plano Cruzado, e o Plano Cruzado... É o Plano Cruzado? Não, o Plano Real. Estabelece a ideologia do ajuste fiscal, do tripé macroeconômico, ou seja, ajuste, câmbio flutuante, meta de inflação, essa tragédia sobre a qual o Brasil se desindustrializou, virou uma grande fazenda de onde nós tínhamos escapado desde os anos 30. Então, objetivamente, havia sim uma perspectiva do Lula de virada e ele tem a adesão muito importante do Zé Dirceu no meado da década de 95. Não era inevitável, não. Tanto que o Lula vai ao poder, ao governo, em 2003, com uma concepção, com um partido dividido ao meio.
O partido, metade do partido era de correntes de esquerda. O racha se dá com o Lula já no governo. Mas os congressos, eu me lembro, a minha disputa com o Zé Dirceu, em 97, foi 50-47. Em 99, em Belo Horizonte, aí apresentou-se uma terceira via, que era de esquerda, era Arlindo Chinaglia. Aí o Zé Dirceu manteve os 50%, eu fiquei com 33% e o Arlindo Chinaglia com 11%. Ou seja, havia um campo de esquerda muito forte no PT, até que Lula chega ao governo em 2002. Aí, no governo, ele materializa definitivamente o transformismo do partido, então, social-democrata de esquerda, no social-liberalismo escancarado. Alô? Perdão. Não, está dizendo. Então, a rigor, a questão soviética não tem inserção relevante nesse debate do PT ali. Não, é evidente que causou um problema para... A questão da União Soviética abriu um espaço muito forte para a questão das correntes identitárias se afirmarem a partir daquilo. Não tem mais perspectiva de socialismo, de uma certa forma, no curto prazo. A luta é para um melhorismo radical do regime burguês. Isso é verdade. Mas dentro do PT, mantinha-se a perspectiva da luta de classes, sim. MST na luta do campo. Eu me lembro do debate em 97, era esse, objetivamente. Manter o socialismo ou não no programa. Agora, uma questão interessante é essa perda progressiva da expressão da esquerda dentro do partido, né, do PT. Vocês saem em 2003, claro, isso representa um baque para a esquerda, mas se você pega a expressão da esquerda do PT, mesmo depois da saída de vocês em 2003, era uma expressão relevante, né? Hoje a esquerda não tem mais qualquer relevância no PT, né? Isso tem muito a ver, no meu modo de pensar, o Mauro, com a questão da chegada do Lula ao Planalto. Vamos lembrar que quando o Lula chega ao Planalto, com as suas medidas antissociais, tipo manutenção do tripé econômico, ao invés de desfazê-lo, como tinha sido decidido no Congresso de Recife e depois esquecido na Carta aos Brasileiros. Ele mantém e radicaliza. Ou seja, o governo Fernando Henrique Cardoso termina com, pela caneta do Malan, com a perspectiva de superávit na ordem de 3,75% do PIB. O governo Lula, com a dupla criminosa Palocci e Meirelles, eleva para 4,25%. Mas mais, o que representava, evidentemente, corte de investimentos sociais. Mais importante que isso é a contra-reforma da Seguridade Social, que começa contra os servidores no governo Lula. O governo Lula que dá a partida na contra-reforma da Seguridade Social, completada e universalizada para o setor privado no governo Michel Temer. Mas é a Latach que começa, contra os servidores. Então, ali naquele momento, eu me lembro bem, começa, no primeiro mandato do Lula, ele ficou emparedado, ele não chegava nem na porta do Palácio. Havia muita movimentação. Eu me lembro, o combate para o nascimento do PSOL foi um combate com a coleta de assinatura nas praças das capitais, que fazia fila nas praças. Eu me lembro disso. Não tinha nenhum. O PSOL se formou, diferentemente de outros partidos, que ninguém sabe como é que conseguiram as tais assinaturas. O PSOL se formou com assinaturas conseguidas em praça pública. Conseguimos em várias capitais, num período relativamente curto, esse nível de adesão que deu a legalidade. Então, o que acontece aí, a partir daí? No poder, no segundo mandato, começa uma perspectiva do boom de commodities, que inclusive ocultou a desindustrialização.
A situação econômica no Brasil melhorou por conta de exportações. E eu me lembro, quando houve a crise de 2008, o Lula dizia, isso é um tsunami lá fora. Aqui é uma amarelinha, lembra disso? Ele dizia isso. Não tinha ideia do qual seria a repercussão dramática que seria transferida pela ordem universal do capitalismo para o Brasil, logo a seguir, como, aliás, acabou acontecendo. Então, começa a acontecer aí uma adesão massiva de pessoas que se aproximam do PT, não por identidade programática, mas pela lógica de partido de poder. E começa uma adesão por conta das boquinhas em administrações locais, governos estaduais, prefeituras, e começa uma decomposição, eu diria, uma degradação ideológica, digamos assim, numa progressão quase que geométrica. Então, o que tinha de esquerda, que era quase metade do partido, em 2002, se vê proporcionalmente reduzida ao quase nada. Quase nada. Por quê? Com a saída da força socialista, que era a corrente do Ivan Valente, para o PSOL, mais a corrente, uma grande parte das correntes trotskistas da democracia socialista, mais o pessoal morenista, MEIS, TST, o que havia de esquerda combativa saiu do PT e ficou no PT o pessoal da articulação de esquerda, Walter Pomar, Breno Altman, que eram pessoas muito importantes, são até hoje, no meu modo de ver, pessoas individualmente importantes, mas que, do ponto de vista da disputa de garrafas, acabaram se isolando totalmente, na medida em que o Zé Dirceu, que vinha desse grupo, assume com os discursos. Você vê que o Zé Dirceu faz um discurso de esquerda para defender uma política de direita do PT até hoje. Ele defende a acomodação do PT à ordem, diz que não há pessoa. Ele é o principal precursor da caminhada do PT para aliança com os partidos do PMDB, PTB, enfim, dos partidos do Centrão. Ele defendia isso claramente. E eu me lembro dos embates que eu tive com ele, já na bancada do PT, eu me lembro disso. A ida do Michel Temer para a presidência da Câmara se dá com uma votação do PT majoritariamente apoiando, depois de uma briga interna na bancada brutal, porque nós nos colocávamos à esquerda da bancada pela necessidade de encontrar alguém no PMDB que tivesse uma posição de contestação da privataria que estava então em curso. E o Zé Dirceu não queria saber, ele queria se compor com o Michel Temer e ponto. E é bizarro, eu me lembro da outra grande batalha que eu tive da bancada, foi no final do mandato, quando houve a discussão sobre a participação de capital estrangeiro nas telecomunicações do Brasil. E o Zé Dirceu defendia o acordo de a participação até 30% e etc. E eu me lembro de alguns componentes da bancada ligados ao setor, não, desde que tenha um presidente brasileiro e tal. Isso é uma bobagem. E eu usava até uma coisa assim, bizarra. Quando começa a entrada, não tem mais ombro, vai tudo. E não tem outra. Hoje o Slim, que é o dono da grande televisão mexicana, ele é o dono da telecomunicação no Brasil, 100%. Eletrobras, NET, o Telebrás, que já não é mais Telebrás, NET, Embratel, tudo é dele, tudo. Acabou, não tem nada a mais de 30%. Então, objetivamente, a ida de Lula para o governo fez com que o PT marchasse ostensivamente para uma posição social-liberal que hoje é reconhecida pelo próprio Lula. Não, eu não sou de esquerda, o governo não é de esquerda, não pretende que seja. Quem diz que o Lula é um governo de esquerda é a mídia corporativa que tem interesse em qualificar o Lula como de esquerda, até para tê-lo com voto popular como terceira via contra o extremismo irracional de Bolsonaro e companhia dela. Agora, me parece uma convergência curiosa, assombrosa e macabra até, que todo esse processo começa lá atrás, do ponto de vista da execução, com a reforma da Previdência. E aí você tem hoje, tantos anos passados, está ali o Ministério da Fazenda dizendo que o governo vai ao STF se a
o que eles chamam lá de contra-reforma da Previdência, chocante, né? Se for aprovado pelo Senado, a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no Brasil, mais ou menos 400 mil pessoas. De certa maneira, lá atrás, em maio, quando o Haddad anunciou o pacote, lá que deu aquela confusão toda do IOF, ele já falou que ia precisar de outra reforma da Previdência. Então, você vê como essa questão da Previdência atravessa a história do PT e essa adesão do PT à direita, né? A lógica da gestão burguesa do Estado. Né? Correto o que você está dizendo. Mas eu diria que isso não é o eixo fundamental. Esse é um dos sintomas da conversão ideológica à governabilidade possível. E vou te contar uma coisa. Eu andei lendo isso aqui. Dá para ver o que é isso aqui? Sim, isso aqui são cadernos. Uhum. Partido Comunista Italiano. É em espanhol isso. Isso aqui é o produto do Congresso do Partido Comunista Italiano em 1975, quando o Partido Comunista Italiano começava a colocar em dúvida a questão do compromisso histórico diante da absoluta impossibilidade de chegar um governo com mínima dignidade, tendo uma democracia cristã de um Giulio Andreotti e um Partido Socialista de um Bettino Craxi. Dois bandidos, um mafioso e o outro absolutamente ilimitado na privatização da coisa pública. Quando ele começa a virada, está escrito ali uma coisa bizarra. O moderado, então, Berlinguer, já chamava atenção para o perigo da ascensão fascista, era o governo Strauss, da democracia cristã. Na Alemanha, por conta da marcha acelerada, em função da ascensão, ainda não era o partido fascista explícito como hoje, mas era a democracia cristã que já abrigava a ideologia fascista, como a do Merz hoje, que está no CDU. Esse cara é um fascista total, é um admirador de Hitler, sem nenhuma dúvida. Pois bem, ele já chamava a atenção de que o Berlinguer, na introdução do erro político que a social-democracia alemã estava cometendo, de, por conta da extensão eleitoral da CDU, começar a levar seu discurso e sua prática política para a direita, para atender ao eleitorado que majoritariamente estava indo para a direita. Só que quando faz esse movimento, ao invés de se fortalecer, ela ajudava a fortalecer a direita. Então, objetivamente, hoje, de uma forma concreta, vamos ter claro, o Bolsonaro não chega ao governo porque era um gênio da política. Não, ele chega ao governo e nem o bolsonarismo é original. O bolsonarismo, nós somos da geração que o bolsonarismo tinha outro nome, que era a maioria silenciosa. O que o Bolsonaro faz é aglutinar uma rebeldia antissistema que estava na classe média e que estava na maioria silenciosa e que estava no pezinato da burguesia, que a burguesia também pensou no pezinato, agregar isso em torno do contra tudo isso que está aí, que na verdade era um contra tudo isso que está aí comportamental, porque na ordem burguesa se mantinha tudo através da caneta do Paulo Guedes. Objetivamente, isso só foi possível por conta da guinada qualitativa do estelionato eleitoral da nossa camarada Dilma, que denuncia o Neves, o Aécio Neves, na véspera da campanha presidencial, como alguém que ia liquidar direitos e ia estabelecer uma política neoliberal e tal, e ganha a eleição com beiço de pulga, e a primeira providência que ela toma é fazer exatamente o que ela denunciava que o Aécio ia fazer. E implementa uma sequência, Joaquim Levy à frente, porque o Trabuco, o capo do Bradesco, não topou o convite, colocou um funcionário dele, o Joaquim Levy, para conduzir a finança nos interesses do capital financeiro. E aí se produz, é quando a direita vê o seguinte: está na hora de tirar, não precisamos mais desse grupo de esquerda para conduzir nossa política. Vamos nós mesmos conduzi-la. E vem o impeachment, conduzido pelo PMDB e pelo PSDB. Quem tira
quem tira Dilma do poder não é o bolsonarismo, é o PMDB e o PSDB. E se instala, a partir daí, um processo que leva o general Vilas Boas a concentrar a direita, a ideologia reacionária nas Forças Armadas muito forte, a dizer o seguinte: está na hora da gente conduzir o processo. Vamos colocar um nosso lá, um boneco nosso lá. E o boneco era o capitão. E aí que Bolsonaro, que em abril não tinha nenhum percentual importante, quem tinha percentual importante era o Alckmin, se transforma no candidato da direita conservadora, do Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão e das classes dominantes, e assume o poder. Nossa, que história. Ou seja, é o transformismo da esquerda que abre espaço para o avanço da direita. O que aconteceu e está acontecendo na Alemanha já foi o prenúncio do que está acontecendo aqui no Brasil. Claro. Ou seja, o Bolsonaro pode ir preso, mas o bolsonarismo não acaba. A consciência conservadora na classe média brasileira é histórica, forte e muito fundamentada. Agora, Milton, queria falar do PSOL, porque a gente olha para o PSOL hoje e parece que mutatis mutandis, claro, outro tempo, outro partido, outro tamanho, você tem um processo que guarda semelhança com esse processo do PT, de uma crescente giro à direita, né? É trágico isso, eu já fiz essa autocrítica, mas eu tenho muito a ver com isso, lamentavelmente, porque fui um dos principais responsáveis pela vinda daquele que, no meu modo de ver, com o seu campo, quando veio para o PSOL, é o principal responsável pela guinada que se pretende impor, e que ainda não está completa, não. Ainda tem. A diferença é que dentro do PSOL, os segmentos de esquerda ainda são potencialmente muito fortes. São bastante amplos e bastante consistentes e até unidos. Tem unidade. Mas a maioria, composta hoje pela corrente do Boulos e pela corrente do Ivan Valente, que lamentavelmente, que a tragédia que eu vejo na corrente do Ivan Valente é a seguinte: ela depende muito do Ivan Valente com seu mandato, porque o Edmilson perdeu a prefeitura de Belém e, objetivamente, os instrumentos que fazem a consolidação da corrente dele, a antiga Força Socialista, evidentemente, vão diminuindo. E o mandato do Ivan Valente depende muito da manutenção no Ministério, tanto da Marina quanto da Guajajara. As duas foram eleitas na bancada do PT de São Paulo. O Ivan Valente é o terceiro. Hein? Do PSOL, perfeito. PSOL, exato. O Ivan Valente era o terceiro, é que nós falamos tanto tempo de petentes, o Ivan era o terceiro suplente. Se uma delas sair do governo, a Guajajara ou a Marina, o Ivan perde o mandato. Então isso me leva a crer que, independentemente da história e da tradição, porque a Força Socialista sempre foi radical dentro do PT, muito forte e consistente ideologicamente, marxista-leninista, evidentemente levou a uma posição de acomodação e aproximação da política de Boulos, de ficar numa linha auxiliar do PT, linha auxiliar essa que se manifesta desde que ele foi candidato a presidente, traindo, inclusive, o seu passado de lutas como fundador do Povo Sem Medo, como coordenador do MTST, que mobilizava a massa na rua pela luta pela habitação e por ocupações. Ele arrefece e entra naquilo que o movimentismo naturalmente traz de estilamento no partido e começa a levar o partido para a direita. A tarefa dele ainda não está resolvida, no meu modo de ver. Ele depende, e no meu modo de ver, não será candidato ano que vem, depende muito de uma reeleição do Lula para continuar no ministério com ele. É o seu plano, objetivamente, e nós que estamos congregados em torno, principalmente, do mandato do Glauber, mas também da Sânia, da Fernanda, de uma certa forma até do Chico, da Erundina, evidente que não será candidata,
Somos uma resistência interna de peso para impedir que haja uma caminhada total para o social-liberalismo também dentro do PSOL. O PSOL ainda é um partido em disputa. Diferentemente do PT, essa disputa não existe exatamente. mais. Acabou. Agora, é interessante, né? Porque o que se chama Força Socialista virou Primavera Socialista, né, do Ivan, né? Alguém que, inclusive, nem era um quadro político assim de grande expressão, o ex-presidente do PSOL, o Juliano Medeiros. Menino lá, Juliano Medeiros. Juliano Medeiros, que é dessa corrente, né, da Primavera Socialista. Era um menino muito interessante. Começou a frequentar Paula Lavigne, levada pelo Boulos, começou a frequentar Paula Lavigne e começou a entrar numa lógica performática que, inclusive, ele tinha um passado muito interessante. É um menino preparado, é um menino inteligente, é um menino culto, inclusive. Mas resolveu seguir escolheu um caminho diferente. Hoje é dono de um instituto que, evidentemente, colhe recursos privados. Então, teve com uma delegação na eleição do Equador, compareceu e tal. Então, parece que é o nome indicado dentro da corrente, porque ele é a nova geração, de uma geração que substitui Ivan, Afrânio, Luiz Arnaldo, isso depois do racha com o pessoal da Bahia, com Jorge Almeida, que era outro nome forte, substitui a geração de Edmilson. E ele entrou como o Ivan. Eu me lembro a conversa que o Ivan teve comigo uma vez. O Ivan é uma pessoa de quem eu gosto demais, eu digo, é um comunista que se acomodou, mas é um cara consequente, é um cara que enfim, a vida o levou a essas posições moderadas. Mas eu me lembro da conversa que eu tive com ele num dos congressos, em que ele estava terminando o mandato dele de presidente, que tinha atrapalhado de forma incomum o seu mandato de deputado. Então eles diziam, olha, esse negócio de ser presidente do partido nunca mais. E partiram para a premissa de escolher um quadro daquela corrente para ser o presidente no mandato seguinte. Eles então tinham a maioria. Ainda não havia Boulos no partido. E colocam o Juliano. Primeiro Luiz, esqueci o nome dele, que era secretário-geral. Depois o Juliano. E o Juliano escolheu o seu caminho próprio, que coincidia com os interesses de acomodação do mandato para não brigar com o governo do PT. Ou seja, há uma disputa. Há uma disputa na esquerda. Eu, inclusive, ontem participei de um debate, assistindo, em que esse tema foi levantado. A minha tese hoje é que as esquerdas, muito mais importantes do que tentar dizer, como é que a gente fala com os evangélicos, como é que a gente fala com o povo da favela, como é que a gente... As esquerdas, antes de tudo, elas têm que chegar a uma unidade delas, o conjunto de correntes de esquerda. A vanguarda tem que chegar a uma unidade. Porque o problema da esquerda hoje não é só o esvaziamento social, não. É a fragmentação da vanguarda. Quantas coisas... PCBR, UP, esquerda do PSOL... É uma imensidão de correntes, cada uma com sua disputa específica, inclusive dentro do próprio PSOL, mas dentro do próprio PSOL com mais facilidade de aproximação. Mas você vê que, eu acho que a tarefa fundamental hoje é chegar a um programa comum das esquerdas, unitário, qualitativamente transformador, sem concessões ao liberalismo, como forma de afirmar uma posição classista. Eu, por exemplo, aposto muito nisso, tendo como nome referencial agregador o mandato do Glauber Braga. Está cumprindo esse papel, inclusive. Está cumprindo esse papel da compreensão de que, tanto que está fazendo um embate hoje, ele que tem uma reeleição com alta votação garantida, ele está fazendo um embate interno no PSOL do Rio de Janeiro para saber, correndo todos os municípios, fazendo plenárias, eu participei da plenária do Rio, para saber se vai para a reeleição a deputado ou se vai para a candidatura a governador, pré-candidatura a governador, por conta do vazio ideológico que hoje mantém a disputa do governo do Estado do Rio, essa disputa incrível, entre Eduardo Paes e a extrema-direita bolsonarista. O Eduardo Paes, inclusive, com posições próximas do bolsonarismo.
E a esquerda não participa. Não. Então, existe uma disputa concreta hoje para saber se esse vazio na perspectiva da eleição para o governo do Estado não obriga a haver um candidato da esquerda combativa para transformar esse debate em algo, no Brasil, em algo semelhante ao que foi a disputa da prefeitura nos Estados Unidos. Transforma a luta do Estado numa disputa nacional e ideológica. Então, eu objetivamente estou muito nesse embate, participando junto com o Glauber, para saber qual é a preferência dessa base social de esquerda. Eu que achava que estava líquido e certo o Glauber sair candidato a deputado federal, Milton, pelo que eu tenho visto da movimentação aí no Rio de Janeiro, acompanhando pelas redes e pelas conversas, sei não. Acho que a chance hoje dele sair candidato ao governo do Estado não é pequena, não. É bem razoável, né? Agora, existe um problema concreto. Haverá uma resistência muito grande a partir da nacional, porque o significado disso é fundamental. Porque o Glauber é o polo oposto do Boulos. Sim. Como o Boulos não está no embate eleitoral, possivelmente será a companheira dele que vai substituí-lo, e como ele não está, e não há nenhum grande nóio da corrente dele nessa disputa, uma disputa majoritária aqui no Rio, do Glauber, evidentemente, fere os interesses de apoiar de qualquer forma, de maneira incondicional, a candidatura Lula no primeiro turno, sem haver alternativa de esquerda. Transferindo essa luta nacional de apoio imediato a Lula para as disputas regionais. E a disputa do Rio de Janeiro é muito sintomática, porque o PT é um dos sustentáculos principais da campanha porque o PT do Rio, é bom lembrar, não é o PT do Genuíno, não é o PT sequer do Zé Dirceu, não é o PT do Walter Pomar, é o PT do Quaquá. E esse PT do Quaquá é o PT que conversa com o bolsonarismo, fraternalmente. Abraça o Pazuello, defende o Brasão, é um PT pesado. E este PT, de qualquer forma, quando apoia o Eduardo Paes, não ofende os interesses de Lula, porque Lula tem excelentes relações com Eduardo Paes, como tinha com Sérgio Cabral. Vamos lembrar as manobras feitas para ter Olimpíada, Copa do Mundo e Companhia Bela aqui no Rio de Janeiro. Então, objetivamente, não será uma coisa, evidentemente, que virá de baixo para cima. Mas eu não duvido que haja aqui no PSOL algo semelhante ao que houve contra Vladimir Palmeira em 98 no PT, aqui no Rio. Incrível. Incrível. Agora, deixa eu te falar, tem uma outra questão, né, Milton? Que é, vai que dá um azar e o cara ganha a eleição, acabou, né? O Glauber passa a ser o grande líder do PT e a correlação de forças internas se altera por completo. É bom lembrar que o projeto PSOL-Boulos foi o de eleger Boulos prefeito de São Paulo, que eles davam como praticamente certo, para a partir dessa eleição transformar o Boulos numa liderança nacional e assumir o controle definitivo do PSOL. Deu tudo errado, né? Inclusive, o que eles fizeram na campanha, eu acompanhei, municipal, foi tirar os recursos, os esforços, todos os demais candidatos ficaram à míngua para concentrar tudo na eleição do Boulos, que eles davam como certa, e deu tudo errado, né? Deu errado porque foi para a direita. Foi uma campanha de direita. Na política de segurança não tinha grande diferença do que estava sendo apresentado pelo prefeito Nunes, inclusive. O que é trágico nisso é o seguinte. Na campanha anterior, Boulos foi para a disputa pela esquerda. Ele fez uma campanha de esquerda em 2020. Pela esquerda. Isso. Com Erundina de vice. Erundina de vice, levando ele para a periferia, numa posição de combate. O PT tinha candidato próprio, e não era qualquer candidato, era um chefe de família em São Paulo, que é o Gilmar Tato, que é um dos capos do PT, quer dizer, o PT com candidato próprio, o Boulos pela esquerda, com Erundina de vice, 8 milhões de receita para a campanha. Ele teve a quantidade de votos igual aí em 2024, quando o PT não tinha candidato, quando ele tinha 80 milhões para fazer sua campanha e fez a guinada direita. Ele teve a mesma votação de 4 anos antes, com uma situação muito por causa da guinada direita. Ou seja, comprovando aquilo que já estava no Berlinguer
de 75. Quando a social-democracia marcha para a direita, quem avança é a direita. Sim, perfeito. Agora, né, como a gente não tem preço para sonhar, vocês imaginam a revolução que será no cenário político do PSOL e no cenário político nacional uma vitória do Glauber. Por isso, vai todo mundo se juntar contra ele aí no Rio. Sem dúvida, mas é importante lembrar, eu não gosto de fazer política por pesquisa, porque isso não quer dizer muita coisa, é um retrato, mas também não desqualifico, mas para mim não é fundamental. Mas não vale rever, porque objetivamente, se é um dado acontece. O Glauber aparece como, entre os possíveis pré-candidatos, como que tem o melhor percentual, 7%, e ele só é conhecido por 29% da população. Ou seja, na medida em que ampliar o conhecimento, o conhecimento de que ele é pré-candidato, o percentual dele vai marchar, não na mesma proporção, mas certamente vai aumentar. E eu quero lembrar o seguinte, o Mandani, em Nova York, em fevereiro, tinha 1% dos votos. 1%. Lutou contra o complexo industrial militar, o trumpismo e o Wall Street juntos. E ganhou a eleição de Nova York. Sim. Com uma campanha socialista e antisionista em Nova York. Ganhou por isso, porque não escondeu a sua real posição. Sim. Não, e aí é isso, né? Você imaginar uma campanha eleitoral com Glauber, né, no comando, na liderança da campanha nacional no Rio de Janeiro, Fernanda lá no Rio Grande do Sul, Jones em Pernambuco, Sâmia em São Paulo, você não vai ter um candidato a presidente de esquerda, mas você vai ter uma polarização de esquerda no debate eleitoral nacional, né? Exatamente. Foi essa a razão que me levou a defender. Eu defendi na plenária do Rio o lançamento de Glauber para pré-governador. Defendi, aliás, a plenária tinha quase 200 pessoas. Foi um resultado de 98 a 40 e poucos, e o resto foi abstenção. E eu defendi a posição de pré-governo para o pré-governo exatamente fazendo esse debate. Porque nas propostas apresentadas para um programa de campanha do Glauber, todas elas terminavam dizendo o seguinte: ou eram para ser defendidas por um governador ou por um presidente da República, mas não eram para ser defendidas por um deputado federal, porque eram campanhas tipo reestatização da SEDAI, era campanha como estabelecendo orçamento participativo, estabelecendo que salário de professora tinha que ser numa relação proporcional ao salário do governador. Quer dizer, não pode haver aumento de salário do governador sem que haja uma recuperação salarial dos professores, que depois se estendeu para profissionais. Enfim, programa radical colocado como questões muito de participação social permanente, controle popular do próprio aparelho de Estado, que objetivamente não são papel de um deputado federal. Qual é a minha perspectiva de discussão da questão do Glauber? O Glauber, o que ele já fez nessa série de mandatos, eu digo isso com a autoridade de quem fez 2 mandatos e saiu quando era mais fácil a reeleição. Porque eu saí do mandato não concorrendo exatamente em 2002, quando era mais fácil ser reeleito naquela campanha do Lula. E o Glauber já vem de 4º mandato. Ele já em 2018 pretendia fazer um afastamento, como Chico, por exemplo, fez, saindo candidato ao Senado, aí depois voltou como, não ganhou, mas voltou como vereador, porque você, por fazer uma série de mandatos na Câmara dos Deputados, aquilo termina criando problemas de convivência local, até que o Glauber não faz, porque ele não é frequentador do cafezinho, mas que é muito problemático. Aquilo ali vira um clube e você começa a ficar na cretinice parlamentar e seus limites. O que o Glauber tem para acrescentar no mandato federal, além daquele confronto direto com o representante do grande capital, que é o Arthur Lira, e com o fascismo, que foi aquele, botar para fora aquele militante, meliante,
fascista que foi a Brasília para provocá-lo, pelo que ele tá caçado pela Comissão de Ética, nesse momento. Ele está com recurso ao plenário. O Glauber está em mandato com recurso ao plenário, que eles não podem botar em votação, porque se não caçam, se caçam o Brazão por ausência, por presença faltosa, e eu acho até que o Brazão tem direito de recorrer ao Estado, ao Supremo, para fazer uma reivindicação. Espera aí, eu tive meu mandato cassado por ausência forçada, mas só que a minha ausência foi forçada, porque eu estava preso. Então, não podiam me caçar por isso. Mas caçaram por isso para não caçar os direitos políticos. E se eles estão com uma série, não caça Eduardo Bolsonaro, não caça que está presa, a Zambelli, não caça, enfim, essa corja de proto-fascista, de golpista, se não está caçado ainda hoje o que fugiu, Ramagem. Como é que vão caçar? Então não bota em votação, Glauber. Fica lá, entendeu? Então, objetivamente, ele não tem mais nada que fazer no Congresso. E vamos ter claro, ele já se reelegeu em 22, com o processo de ética também, que já naquela ocasião o Arthur Lira movia contra ele. Então o combate dele é antigo. Então na Câmara ele será mais uma repetição de combates pequenos individuais, quando na verdade uma pré-campanha a governador não vai ganhar, pode ser que não ganhe, mas ele pode chegar a uma votação que, a partir da expressão dessa votação, ele se mantenha, independentemente do mandato, como uma referência política fundamental, inclusive, para impedir a direitização do PSOL. Uau! Não, e essa questão realmente que você está trazendo, eu não tinha pensado nisso. Eu estava falando, não, o Glauber tem um mandato garantido em federal, tal, mas, de fato, você tem... Porque assim, Milton, essa campanha de 2026 vai ser mais do mesmo. Vamos combinar, né? Exceto por essa questão do Bolsonaro, do bolsonarismo, mas qual é o projeto de país radicalmente distinto que Tarcísio e Lula têm para apresentar? Não. Mas eu acho que pior até, porque hoje é o petismo que assume a defesa de ser defensor do ajuste fiscal. Ele não aceita a discussão sobre ajuste fiscal como um dos fatores da desindustrialização do Brasil. Ele não aceita isso. Quer dizer, esse simbolismo de ver aquele cantor sertanejo abraçado com outro parceiro dele na dupla de raiz, que é o Bradesco e o agronegócio, aquilo ali, o simbolismo da classe dominante brasileira. Não tem mais indústria. É o agronegócio e o banco. Quem é a indústria? Vamos ter claro, nós estamos há mais de 20 anos, com grande parte desses 20 últimos anos, por conta do PT. A responsabilidade do PT na reprimarização da economia brasileira, na submissão à globalização financeira internacional, com grande responsabilidade, por conta das suas diversas administrações e relações fraternas com a Faria Lima. Haja visto a indicação desse rapaz para o Banco Central, esse Galípolo. Pior do que o Roberto Campos. Sim. Olha, falo a mesma coisa para o Rio de Janeiro. Qual é a diferença que vai ter entre uma candidatura Eduardo Paes, que a gente aqui conhece carinhosamente como Dudu Milícia, com qualquer candidato do Castro, da extrema-direita? Que projeto distinto tem para o Rio, um e outro? Igual, né? Não tem. Quer dizer, isso obriga, é isso que coloca a questão da candidatura do Glauber, obriga a haver uma candidatura que represente a recuperação do Rio de Janeiro como centro cultural, como centro político e como centro industrial. Essa é a melhor forma de fazer um combate àquilo que eles pretendam chamar de crime organizado, que na verdade hoje não se trata de combate à barbárie desorganizada, porque é atacar as folhas de uma árvore venenosa, deixando incólume o tronco. Um governo como o do Glauber é que é capaz de fazer o combate real, que se pretende colocar como pauta prioritária, e que eu não considero que seja, que é muito mais importante que isso, é fazer com que o Estado passe no Rio de Janeiro
a fazer a defesa do povo trabalhador e não a defesa do Banco Master, que é onde o governo Cláudio Castro andou depositando, se transformou num dos principais financiadores dos golpes que o Banco Master propiciou através dos recursos do Fundo de Previdência, do Rio de Previdência, colocados nesse Banco Master. Aí está o crime organizado, não é na favela. Não, e o grupo do Eduardo Paes, vamos combinar, né? E o grupo do Eduardo Paes ligado ao PT e ao PCdoB, fazendo a defesa do Banco Master também. Então, e mais que isso. Mais que isso. Ele tem um histórico, junto com César Maia, de defesa das milícias, como fator de garantia da ordem nas favelas. Sim. Lá atrás, ainda a prefeitura de César Maia. Então é isso. O direito de sonhar, o direito à utopia, o direito de pensar de fato um país diferente, só acontece com... Estamos falando da candidatura do Glauber, né, governador do Rio, e com essas candidaturas de esquerda. Né? Esse pode ser o grande embate político, porque o embate, do ponto de vista de projeto de país, entre a candidatura Lula e as candidaturas petistas em geral, e os candidatos da extrema-direita ou da direita tradicional, não tem qualquer linha demarcatória relevante. Nenhum. Verdade. Legal. Aliás, você vê isso quando você sente claramente o PSDB antigo, seus deputados marchando todo para o campo da direita, da extrema-direita, inclusive, se dividindo entre União Brasil, Partido Liberal e companhia dela. O chamado... A terceira via hoje, a terceira via é o Lula. Não tem uma terceira via entre Lula e a direita. A terceira via é o Lula. Sem ter uma via pela esquerda. Sim, é isso aí. Não, isso é trágico, só vou terminar nisso, porque eu vivo um momento existencial muito complexo, porque nessa altura da vida, eu te confesso que eu esperava ter vivido, depois de tudo que eu vivi, nas décadas de 70, eu vi a utopia quase ali na minha frente, no horizonte existencial. Eu vi isso. Ali, nos anos 70, a luta pelo socialismo era uma discussão no combate contra a ditadura. Aliás, o PT se forma como partido fascista. Nós tínhamos a utopia. Quando a gente vê hoje em que aquele partido classista hoje defende a posição de protetor do ajuste fiscal, é uma tragédia que eu lamento profundamente pelas futuras gerações, porque eu já estou no final da prorrogação. Tá nada. Tem muita lenha para queimar, tem tudo. Olha, vocês estão. Olha, eu estou dialogando, gente, vocês não acreditam, mas estou dialogando com o chefe da Casa Civil do governo Glauber Braga, no Rio de Janeiro. Nem de perto, nem de perto. Quinta-feira tem Milton Temer de volta, eu e ele vamos conversar com José Luiz Del Roio sobre os 90 anos da insurreição comunista de 1935. Vai ser um prazer tê-lo de volta aqui, mestre. Obrigado. Vamos aprender muito com Del Roio. Abração, até lá. Tchau. Grande abraço.